Você sabe o que é hirsutismo? Hirsutismo é a presença de um aumento em excesso de pelos terminais nas mulheres, que são os pelos mais grossos, os pelos mais negros, frequentes no sexo masculino. E eles são comuns nas áreas anatômicas da face, do peito, do abdômen, do púbis, das costas e das pernas. E muitas mulheres apresentam outros dados clínicos, que são eles: irregularidade menstrual, anovulação e infertilidade, que são evidências claras de que existe uma irregularidade hormonal, ou seja, um hiperandrogenismo. E a causa do hirsutismo, que é um sinal que demonstra que há uma irregularidade hormonal, ela precisa ser investigada. Ela precisa de um diagnóstico preciso, porque existem várias causas. Então é necessário uma investigação para ter a confirmação do diagnóstico. Bem, e a largo do presente tema, a gente vai discutir aqui aspectos generais do hirsutismo. A gente vai falar sobre a etiologia, a gente vai falar sobre a classificação, a gente vai falar sobre o diagnóstico diferencial, a gente vai falar algumas pautas do tratamento, ou seja, tudo que for necessário, tudo que for possível, nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre o hirsutismo. Então é isso, gente, fique atento. E por aqui eu fico. Michel Aguilera na voz e até mais. Boas noites, eu me chamo Fábio Carlos, vou falar sobre a classificação do hirsutismo. Com respeito à gravidade, sua classificação se dá em uma escala de Ferriman-Gawey, onde se assigna que de 0 a 4 pontos em 7 regiões: lábio superior, mentão, tórax, espalda superior, espalda inferior, muslo e braço. Se considera que 7 pontos ou mais é o valor de corte para considerar positivo o diagnóstico do hirsutismo. Sem embargo, existem reportes recentes onde demonstram diferentes significativas em termos como o contexto clínico, que seriam volume muscular, irregularidade menstrual, anovulação, com valores tão baixos como 3 em la escala, sugerindo uma necessidade de uma boa anamnese e uma boa exploração física, inclusive ante degrados menores. Buenas noites, meu nome é Bruno Takeshi Okamura. Vou falar sobre hirsutismo. Hirsutismo não é uma patologia, mas sim um desequilíbrio quantitativo. Apresenta 2 tipos de pacientes: o hirsutismo constitucional, que apresenta irregularidades menstruais, e o hirsutismo secundário, que apresenta desequilíbrio nas hormônias sexuais. Quanto à etiologia do hirsutismo, a causa mais comum é o transtorno ovárico, SPO, síndrome policístico ovárico, mais de 50% dos casos. A segunda causa são os transtornos suprarrenais, hiperplasia suprarrenal congênita, de 30% a 40%. Quanto à epidemiologia, se estima que nos Estados Unidos, 14 milhões de mulheres com idade de 30 a 59 anos removam o verro facial de sua cara. 25% delas padecem de hirsutismo, uma desordem hiperandrogenismo. Buenas noites, meu nome é Vladimir Oliveira de Souza e vou falar sobre a fisiopatologia de hirsutismo, né? Vamos começar falando sobre os andrógenos, né? Que o andrógeno
é um hormônio que dá as características do masculino. Então vamos entender qual é o envolvimento do andrógeno no exortismo. Vamos entender que o andrógeno são moléculas esteroides, cujo núcleo básico é o anílio do ciclopentano, que é sintetizado a partir do colesterol. Vamos falar que na mulher normal, os andrógenos se sintetizam em ovário e corteza suprarrenal, a nível da zona reticular, e em órgãos capazes de realizar a conversão periférica dos andrógenos, que seriam os tecidos adiposos, fígados e mamas. Então, no exortismo há essa falta de conversão periférica dos andrógenos nos tecidos adiposos, fígados e mamas. E há uma falta de sintetização no ovário e corteza suprarrenal, também, para entender. Então esses níveis de andrógenos, eles ficam muito altos devido a essa falta de conversão, essa falta de sintetização. Então, a testosterona é o principal andrógeno circulante na mulher, androgênica, e vai unida ao sangue no nível em uma porcentagem de 80% a globulina transportadora de hormônios sexuais. Dependendo das modificações destas proteínas transportadoras, a testosterona pode aumentar ou diminuir a sua disponibilidade. Então, sempre é bom frisar em relação à porcentagem nas mulheres com exortismo é uns 60% para 80%. Então se observa um incremento dos valores circulantes de andrógeno pelos grados de exortismo. Se correlaciona poucos com os valores androgênicos. Então, a fisiopatologia ela explica que há uma falta dessa conversão. E o que causa esse surgimento, O que causa essa caracterização única do exortismo na mulher, Então temos que entender o que é o exortismo. O exortismo é o crescimento de pelo, o crescimento de pelos terminais em regiões onde não é normal na mulher. Então, se você deu para entender, dentro da fisiopatologia, explica que há uma falta dessa conversão. Então, há uma falta dessa sintetização desse hormônio andrógeno. E esse hormônio andrógeno traz com ela uma caracterização masculina na mulher. Alguns autores hablam, muito delicado, que há pacientes que os níveis de testo encontrada na mulher causam uma modificação anatômica. Há uma modificação, um aumento do clitóris da mulher. Há um aumento de massa muscular na mulher. Então há uma alteração muito ampla, devido a níveis de andrógeno circulante no organismo da mulher. Então, há um surgimento, para ficar bem claro o que é o exortismo, que é o surgimento na região superior dos lábios, um surgimento de pelos na região do tórax, entre os mamilos, um surgimento de pelo na região abdominal e dorsal e de membros superiores e inferiores. Há um surgimento desse pelo terminais, então há uma diferença, O surgimento desses pelos terminais, são pelos grossos, pelos pigmentados. Então é isso, a mudança na mulher acontece devido aos altos níveis de testosterona circulante, devido a essa falta de sintetização, devido a essa falta de conversão nos órgãos. Ok? Espero que tenha ficado bem claro a fisiopatologia de exortismo. Até a próxima, fique com Deus.
Bien, mi nombre es Augusto. Voy a hablar un poco sobre manifestaciones clínicas del hisurtismo, que tomando en cuenta el dado del hisurtismo, su dado clínico puede estar relacionado con otras patologías y merece una evaluación más detallada de la clínica, empezando pelo acne, que está frecuente em adolescentes de 15 anos, cerca de 40 a 50% sua prevalência, e se apresentar permanência em estes jovens até os 20 anos, se pode considerar um caso suspeitoso. E agora, irregularidade menstrual ou anovulação. As mulheres com hiperandrogenismo apresentam grado variável de disfunção ovulatória, que como apresenta a ligomenorreia, dismenorreia e amenorreia, incluso frequente muito a infertilidade, cerca de 17,5% a 1,3% anormais, não? La acanthosis nigricans. La acanthosis nigricans é uma hiperplasia hiperpigmentada do extrato córneo, que aparece infrequente em sua localização no coelho, em pliegues cutâneos, em puelo, em axila, tá? E el achado correlaciona com o estado de resistência à insulina, ou seja, uma hipersulinemia compensadora. E sugere uma presença de cerca de 30% em mulheres que têm síndrome do ovário poliquístico. Ou seja, é necessário estabelecer um controle e uma avaliação mais detalhada da parte hormonal metabólica da paciente, que pode estar associada com uma diabetes, associada a uma hipertensão arterial, uma dislipidemia ou enfermidades cardiovasculares. Alopecia. A alopecia é um desgasamento do pelo, né? Um afinamento do pelo. Em geral, é localizado na região biparietal, tá? E também pode estar relacionada com fator predisponente genético, tá? Nem necessariamente só com a enfermidade, e sim com fatores predisponentes genéticos. E a virilização é uma hipertrofia clitorídea, ou seja, que também apresenta amenorreia prolongada, tá? Hipertrofia da musculatura, atrofia de los senos e o hisurtismo severo. Tem que descartar com as hiperplasias suprarrenais e tumores ováricos. No caso da avaliação, tem que tomar em conta que a maioria desses tumores são de origem malignas, né? E essas são algumas clínicas do hisurtismo. Buenas noites a todos, sou estudante de medicina, né, da Universidade Unitep, sou do 8º semestre, né, da matéria de endocrinologia. Hoje dia vou falar sobre o diagnóstico de uma enfermidade muito presente, muito frequente, né, nas mulheres, que é o hisurtismo, sim? E também vamos comentar outras patologias que surgem mediante alterações, né, hormonais que ocorrem no nosso organismo, em epígrafe, no sistema nosso sistema endócrino, né? Então, para realizar uma base no diagnóstico, no primeiro termo, que na clínica e padrões, né, padrões e parâmetros biológicos, devemos fazer um descarte patológico ovárico e suprarrenal. Sim? Os hormônios LH, FSH, prolactinas, devemos recolectar por lo menos 3 amostras com intervalos de 20 minutos. Né? Um exemplo, 66% dos pacientes com a elevação em las hormonas LH e FSH maior ou igual do que 2,5, podemos interpretar como
como uma enfermidade chamada SPO, Síndrome Ovário Poliquística, certo? Então, outra hormona muito importante que devemos avaliar na clínica seria pacientes com amenorreia, né? Devemos avaliar a prolactina. Valores maior ou igual a 100 é característico de uma enfermidade chamada hiperandrogenia ou hiperandrogenemia ou hiperandrogenismo, sim? Que se sugere como uma patologia hipofisária. Uma outra hormona também que se deve avaliar de grande importância é a testosterona livre, né? Que essa testosterona, ela em seu aumento, né, um pouco elevado, é característico de hirsutismo, sim? Então esta hormona, em seu aumento 2 vezes mais no organismo, podemos caracterizar ela como hirsutismo leve ou moderado, que se apresenta em 65% de los pacientes, né? A prueba total de la testosterona é muito importante para avaliar e validar possíveis tumores, né? Tumores suprarrenais andrógenos. Então, temos um parâmetro, né, de referência, 152 moles, maior ou igual a isto, podemos, ou então 5,2 moles, podemos interpretar que há a presença de tumores, tanto como ováricos ou suprarrenais. Um outro hormona muito importante, né, que o aumento de esta hormona, chamada DHEAS, indica a participação de las suprarrenais com esse aumento. Então, cifras maior ou igual do que 800 ng por decilitro, podemos descartar neoplasias suprarrenais. Pacientes com valoração intermediárias, né, devemos fazer uma prueba chamada estimulação de ACTH. Pacientes que desejam procriar. É fundamental determinar se os ciclos são ováricos. A progesterona menor do que 2 ng por ml, podemos interpretar, após o 21º dia, podemos interpretar uma anovulação, que seria um desequilíbrio hormonal dessas glândulas, relacionado ao eixo hormonal reprodutivo, a hipófise, o hipotálamo, hipófise, tireoide e o ovário. Na presença de obesidade, podemos determinar a resistência à insulina e o completo perfil metabólico. E nas SPO, síndrome ovárica poliquística, que são as mais frequentes, o diagnóstico é de exclusão, pois não é necessária a presença de alterações hormonais ou quistes, né, para detectar para considerar a sua presença. Em outros casos de paciente que não é possível estabelecer com certeza a ausência de patologias, né, diferentes de las SPO, e quando há a suspeita de uma neoplásia, devemos proceder uma abordagem radiológica, né? Um exemplo, devemos fazer um exame de ultrassonografia, né? Da ultrassonografia pélvica, que podemos identificar possíveis quistes ováricos irregulares, né?
Outra exame de imagem que podemos utilizar seria a ultrassonografia de imagem computadorizada de grande qualidade, né? Que podemos identificar possíveis tumores suprarrenais, que tumores suprarrenais com promédio de 3 centímetros podemos comprovar a sua malignidade. O tratamento para o hirsutismo vai ser mediante a supressão andrógena, ovárica, suprarrenal e com bloqueio de sua ação na pele. O tratamento de 6 a 12 meses é destinado para o hirsutismo. Podemos observar uma eficácia no crescimento do novelo. E o tratamento de 2 a 3 meses é da acne. O fármaco utilizado na primeira eleição nas mulheres seria os anticonceptivos orais, né? Que em sua ação vai suprimir LH com incremento de SHBG, né? Ocorrendo um descenso de los valores andrógenos livres. Uma outra substância muito importante seria a progestogena, né? que combinada, né? Que é uma hormona combinada que vai melhorar no hirsutismo e na acne. Temos também os antagonistas de GnRH, que vai inibir a secreção hipofisária, inibindo a secreção de FSH e LH, e assim contemplando em tratamento do hirsutismo. Temos os glucocorticoides, né, que vai atuar na melhora no tratamento de las neoplasias suprarrenais. Temos os antiandrogênicos, que esses antiandrogênicos é muito importante essa ação dele. Ele vai inibir com que o andrógeno se aclope em seu receptor, fazendo com que ocorra uma marcada muito considerável para uma melhora de 60% a 75%, né, dos pacientes com hirsutismo. E outros tratamentos também seria a diminuição, a redução da insulina, né? A insulina, a perda de peso, e assim com outros fármacos que na própria bibliografia relata no livro, né? E melhora o tratamento dessa enfermidade. Eu agradeço a todos, né? Eu espero que o trabalho tenha sido bem proveitoso para todos nós outros. E um abraço a todos e até a próxima, viu? Tchau! Então foi isso aí, galera. Chegamos ao fim do nosso trabalho. Espero ter deixado bem claro o que é hirsutismo para vocês. Que Deus abençoe. Graças e é nóis.